Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos novamente, mais uma palestra. Nós vamos iniciar agora um projeto de 4 vídeos, falando sobre um tema bastante divulgado ultimamente, bastante pesquisado aí nas plataformas de pesquisa, muitas empresas sem saber o que fazer, que é o nosso querido e amigo e-social. Então nós vamos fazer 4 vídeos falando sobre o e-social. Vamos começar esse vídeo de agora, de hoje, falando sobre o histórico, como surgiu, né? Qual foi o órgão que iniciou a falar sobre o e-social, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Eu peço que você divulgue esse vídeo, os meus vídeos aí do canal do YouTube, para que a gente possa difundir a segurança do trabalho. Falamos já sobre tributos previdenciários, já falamos sobre síndrome de burnout, já falamos sobre janeiro branco, falamos sobre SAT, seguro do acidente de trabalho. Então, sejam todos bem-vindos e, sem mais delongas, vamos falar sobre o e-social, este assunto tão em foco ultimamente aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar, como eu falei, sobre o histórico do e-social, como surgiu, qual foi o órgão que iniciou a falar sobre o e-social. Então, o nome desse projeto de 4 vídeos se chama E-Social, uma visão geral, tá bom? Nós vamos abordar 4 vídeos, iniciando hoje. Esse primeiro vídeo falando sobre o histórico, e durante a semana a gente sobe os outros 3 vídeos, tá bom? Então vão ser 4 vídeos que serão os tópicos que serão abordados. Esse de agora, o primeiro vídeo falando sobre o histórico do e-social, o segundo vídeo falando sobre os objetivos e as premissas do e-social, o terceiro vídeo nós vamos falar sobre o cronograma do e-social, e encerrando com o 4º vídeo nós vamos falar sobre os eventos de SST, tá bom? Que muitas pessoas pensam que iniciou agora em janeiro de 2022 os envios dos eventos de SST, quando na verdade não iniciou agora em janeiro. O que está iniciando agora em janeiro é a questão do PPP eletrônico, as informações para serem gerados, tá bom? O PPP eletrônico, mas os eventos de SST já iniciou lá em 2022. Nesse 4º vídeo eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, sobre quais são esses eventos, como se fazer esses envios, quais são os documentos base para o preenchimento aí do PPP eletrônico, tá bom? Então vamos lá, tá bom? Esses são os 4 tópicos que nós vamos abordar nesses 4 vídeos, nesse projeto, né, chamado E-Social, uma visão geral. Então, são vídeos curtos, tá? Bem sucinto, mas bem objetivo, tá bom? Então, o histórico do e-social, como surgiu, qual foi o primeiro órgão a se falar sobre o e-social, né? Então, iniciou em 2010 pela Receita Federal do Brasil. Foi o primeiro órgão a se falar, dar início ao e-social. Primeiramente, não se chamava e-social, né? Então, o escopo inicial desse projeto da Receita Federal era para fazer a substituição da GFIP, né, para fazer a declaração da folha de pagamento. Então, como um contexto histórico, o primeiro nome do e-social se chamava FOPAG, tá bom? Então, a Receita Federal no ano de 2010, então não é um assunto novo. O e-social, os primeiros envios do e-social, pessoal, começaram em 2018. 2018, nós estamos em janeiro de 2023, são 5 anos que já iniciou o primeiro envio do e-social. E, infelizmente, cadê a câmera aqui? Alguns profissionais não têm conhecimento sobre esse assunto, ainda não leu, no mínimo, o MOS, nem sabe o que é MOS. MOS é o Manual de Orientação do E-Social, tá bom? No final, aí eu vou deixar meu WhatsApp, você pode mandar um oi no meu WhatsApp, que eu vou mandar esse arquivo em PDF para você já começar a ler para os próximos 3 vídeos, você está um pouco mais a par do assunto, para você que ainda não tem essa noção do E-Social, tá bom? Então, o escopo inicial seria para fazer a substituição da GFIP. Então, iniciou no ano de 2010, dentro da Receita Federal, a iniciar o e-social que se chamava FOPAG, né? Então, pela felicidade, a Receita Federal ela fez um convite para os demais entes, os demais órgãos. Quais foram eles? A Caixa Econômica Federal, o Ministério do Trabalho e o INSS.
O Ministério do Trabalho e o INSS aceitaram o convite de prontidão e fizeram parte logo do início do primeiro grupo de formação a se falar sobre o FOPAG na época, né? E depois se transformou em E-Social. Isso em 2010. Depois a Caixa viu que era um bom projeto, né? E em 2013 a Caixa também aderiu e fez parte do grupo. Então começou-se no ano de 2010 a ter as primeiras encontros e reuniões a falar sobre este projeto que viria a se tornar o E-Social, que como de início se chamava FOPAG, né? Como o nome inicial, como eu falei, né, chamava FOPAG. Então, com a entrada desses entes, né, Caixa Econômica Federal, somente em 2013, mas o Ministério do Trabalho e o INSS já em 2010, houve um aumento do escopo com os novos membros. Então, cada membro, cada órgão, eles conseguiram perceber que esse projeto poderia expandir futuramente, foram visionários, né? Tiveram uma visão além do alcance que isso poderia ajudar nos seus processos, né? Tanto do Ministério do Trabalho como do INSS, do Instituto Nacional de Segurança do Trabalho. Seguro Social, perdão, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, começou-se a fazer as primeiras reuniões e futuramente nós chegamos aonde nós estamos agora, com os eventos, né, agora, com os eventos, os últimos eventos foram o de segurança do trabalho, mas iniciou ali os primeiros eventos que compete ali a parte da contabilidade do departamento pessoal, que são as primeiras informações sobre a empresa, o preenchimento dos colaboradores e os demais informações, tá bom? Então, esse é um histórico bem sucinto, bem resumindo. Então, iniciou no ano de 2010 com a Receita Federal, né, o escopo inicial para substituir a GFIP, né, fazer a declaração da folha de pagamento e o escopo, esse era o escopo inicial. O nome desse projeto se chamava FOPAG, depois que transformou o E-Social, tá bom? Foi feito o convite pela Receita Federal para os demais entes, Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho e INSS. Ministério do Trabalho e INSS aceitou de prontidão a fazer parte desse projeto e a Caixa só veio aderir e entrar no projeto em 2013, 3 anos depois do início aí deste projeto, né? Então, com a entrada desses entes, né, Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho e INSS, houve um aumento desse escopo, que a princípio seria a declaração da folha de pagamento, né, para substituição da GFIP, e depois chegou os demais eventos aí de segurança do trabalho, a parte aí que compete à Caixa Econômica Federal, e esses órgãos, eles têm, como é um sistema, fica mais fácil você fazer aí a fiscalização, o envio dessas informações. Então, o que a gente teve é um upgrade na forma de enviar essas informações aos órgãos pertinentes, aos órgãos importantes, né? E eles têm um sistema onde eles conseguem captar facilmente essas informações, as declarações aí, os dados dos colaboradores, né? A questão da folha de pagamento e agora também os eventos de segurança do trabalho. Então, esse é um dos objetivos aí do E-Social, tá bom, pessoal? Então, esse foi um pouco aí do histórico sobre o E-Social, tá bom? Então o projeto se chama E-Social, uma visão geral, vai ser 4 vídeos, esse é o primeiro, falando um pouco, bem resumidamente, sucinto, mas bem objetivo, sobre o histórico de como surgiu o E-Social, que se chamava FOPAG, para quem não sabia aí desta informação, tá bom? E como no final eu me apresento, eu me chamo Iveson Guimarães, eu sou técnico em segurança do trabalho, formado aí no Instituto Federal, atualmente graduando no curso de Direito na Unip. E as minhas redes sociais você vai me encontrar pesquisando Iveson Guimarães, LinkedIn, Instagram, Facebook. E o nosso WhatsApp da Guimarães SST, que é a minha empresa de consultoria e segurança do trabalho, você é o DDD 92 99274 8156. Tá bom? Este é o nosso WhatsApp Business aí da Guimarães ST. Mande um oi lá, que eu vou mandar para você em formato PDF o MOS, o Manual de Orientação do E-Social. Então nós encerramos aqui esta palestra sucinta, mas bem objetiva, dando início a este projeto E-Social, uma visão geral com 4 vídeos. Então essa semana agora, que vem aí a partir do dia 9, a gente sobe aí os demais vídeos. E eu quero encerrar com um vídeo institucional aí da minha empresa, da Guimarães SST. Então, fiquem todos com Deus, um grande abraço e a gente se encontra aí
nas palestras e nos treinamentos da vida, tá bom, pessoal? Um abraço!